Olá, Deus tem uma palavra para você. A pergunta é: você está vivendo por circunstância? Você está vivendo por desejo? Ou você está vivendo por propósito? Esse vídeo vai te impactar e vai te confrontar a viver um novo tempo na sua vida. Eu acredito que depois de ouvir essa mensagem, tua vida será transformada, restaurada em nome de Jesus. Faminto como leões, te convido a assistir essa ministração. Deus abençoe a tua vida poderosamente. Diga: uma paternidade restaurada para um novo tempo. Eu quero profetizar que hoje está sendo um destravar de Deus na tua vida. Hoje o céu vai se abrir, uma voz vai bradar dizendo: esse é o meu filho a partir de hoje. Essa é minha filha a partir de hoje. Ontem era o filho do Zé e da Maria, hoje é filho do Deus Altíssimo, aquele que os céus vai abrir. Não tem contos de milagre de Jesus antes da palavra liberada. Mas quando o céu libera, diz: esse é o meu filho, ele começa a andar agora em milagre. Ele começa a operar em milagre. O que eu estou dizendo para você é que se você entender que há uma paternidade sobre você nessa noite e absorver essa paternidade, o milagre de Deus vai começar a acontecer na tua vida. Você tem a opção de viver como filho do Zé e da Maria. Você tem a opção de vir para a igreja como filho do Zé e da Maria. Alguém que está escondido, alguém que está parado. Mas se você se posicionar: me liberto de tudo que me prendia na escravidão, porque agora eu sou filho de Deus. Abra comigo Gênesis 25. Gênesis 25. Verso 23. Quem achou de que glória a Deus? Agora abriu. Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 25, 23. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no seu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. O povo será mais forte, um povo será mais forte que o outro, e o maior servirá. Você pode ler no finalzinho para mim? Diga: o maior servirá ao menor. Quem entendeu isso? Um anjo aparece para Rebeca e diz assim: o que você vai gerar não são 2 filhos, é 2 nações. Rebeca está achando que está gerando filho, e o que Deus tem para ela é muito maior do que ela imaginou. Eu profetizo isso sobre a tua vida nessa manhã. E o que você está gerando é muito maior do que aquilo que você espera. Rebeca acha que está gerando filho. Deus está dizendo que você está gerando uma nação. O que você está gerando vai impactar a terra. E ele vai dizer assim, ó: o maior vai servir o... Ok, continue o texto comigo, verso 24. E cumprindo-se seus dias de dar à luz, eis que os gêmeos no seu ventre. Eis que gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, e ele era ruivo, e vestido de peludo. Por isso chamaram o seu nome de Esaú. Diga comigo: Esaú significa... Diga: aquele que é peludo. Diga aí: vermelho. Não tem nessa tradução. Olha lá, ruivo, obrigado. E primeiro saiu ruivo. E como um vestido de pelo, porque ele era muito peludo. Verso 26. Depois saiu seu irmão, agarrado no seu calcanhar, do primogênito de Esaú, e por isso chamou seu nome Jacó, que significa... E depois saiu seu irmão, agarrado à sua mão do calcanhar, chamado Esaú, e por isso chamou seu nome de Jacó. E era Isaac, da idade de 60 anos, quando os gerou. A palavra Jacó significa aquele que agarra, por isso que é dado o nome, entendeu, né? E o seu nome, e o segundo saiu agarrado ao seu irmão, e por isso o nome dele é dado Jacó. Diga comigo assim: Jacó significa aquele que agarra. Pegou? Eu já vi muitos pastores falar que Jacó significa enganador, que Jacó significa suplantador, que Jacó é mau caráter, e por isso que Deus transformou Israel. Não. Jacó significa aquele que agarra. E é por isso que ele recebe esse nome,
porque ele nasceu agarrado aos seus irmãos. Vamos para mais um texto, por gentileza? Gênesis 27, 19. Obrigado, viu? Gênesis 27, 19. Então Jacó disse ao seu pai: eu sou Esaú. E Esaú, teu primogênito, tem feito como me disseste. Levantar-te-ei agora, assenta-te, come a minha caça, para que a tua alma me abençoe. Gênesis 32, verso 27 agora. É o último texto. E disse: qual o teu nome? E ele disse: Jacó. Verso 28. Então disse: não te chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como um príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Senhor, eu oro nessa manhã e eu peço ao Senhor que fale ao nosso coração de uma forma poderosa. Que o Senhor nos confronte nessa manhã. Que essa palavra fale com cada um que está aqui, como tem falado ao meu coração. Que o Senhor desperte em nós um tempo novo. É o que eu oro no nome de Jesus. Que o Senhor desperte em nós a essência que o Senhor colocou em nós. Que nós vivemos não por aquilo que nós achamos, mas pelo propósito que o céu tem a nosso respeito em nome de Jesus. Amém? A primeira pergunta que eu quero que você faça para alguém que está do seu lado, me ajuda a pregar. Pergunta para essa pessoa assim: quem é você? Não, você só perguntou. Queira uma resposta. Eu disse: eu quero saber quem é você. Pergunta aí. Pastor, não entendi. Te explico. Vou melhorar. Como é que é seu nome? Diego. Diego, eu quero andar com você. O que vai me beneficiar isso? Quem é você? Diego está afiado. Imagem e semelhança do Criador. Nós precisamos saber quem nós somos. A maioria das pessoas que não sabe quem é, elas andam com qualquer pessoa, porque todo caminho presta. Quem entendeu? Para quem não sabe onde está indo, qualquer caminho é destino. Para quem não sabe onde quer ir, Rodrigo, qualquer lugar que vai, tanto faz. Sim ou não? E é comprovado psicologicamente que 86%, que é uma margem alta, das pessoas não sabem qual é o propósito delas ou quem elas são. E aí é por isso que muitas pessoas estão perdidas em tudo que se faz hoje. Eu acho que eu já falei isso aqui, mas eu vou falar de novo. Veja que Dani está anotando, alguém estiver anotando, guarda isso aqui. Diga comigo assim: relacionamento. Já preguei isso aqui. Relacionamento, diga, gera identidade. Diga, identidade gera posicionamento. Entendeu? Vamos de novo? Diga comigo assim: relacionamento gera identidade. Diga, identidade gera posicionamento. Agora olha que doideira isso aqui. Se eu não me posiciono, Tiago, é porque eu não sei quem eu sou. E revela o nível de intimidade que eu tenho. Pegou? Pessoas que não se posicionam nesses dias é porque elas têm medo de quem elas são. Elas têm medo de se ferir. Elas têm medo de ser machucada. E aí elas ficam numa zona de conforto, preferindo assim: deixa eu quietinho aqui, não vou falar nada, vou ficar quieto. Já viu gente assim? Deixa, não vou mexer não. São pessoas que têm medo de ser ferida, têm medo da resposta que vai vir, têm medo da palavra que vai vir. E isso é muito perigoso, porque você omite de viver muitas coisas, porque você não se posiciona. Quem entendeu? Você me ajuda a pregar de novo? Olha para quem está só, diga assim: você é essa Coca-Cola toda mesmo que você está do meu lado? Pergunta aí, irmão. Porque tem gente que senta perto da gente e você fala assim: cara, deve ser top demais essa pessoa. Isso aqui. Só que por dentro está todo desconfigurado. Já viu gente assim? A boca fala, doutora Tati, que a boca fala do que o coração está cheio. Aí você vê uma pessoa assim: cara, que bacana. Aí quando você conversa com ela 20 minutos, ela mostra o coração dela pela boca dela. Ou dele, perdão.
Você conversa e você fala, o cara só fala de besteira. O cara não fala nada que acrescenta. Eu fiquei meia hora com essa pessoa e saí do mesmo jeito. Entende? Pessoas que não têm identidade. Mas nessa manhã Deus está ativando você. Só não para ter identidade, mas para andar com pessoas certas em nome de Jesus. Aí o texto que nós lemos vai falar de um anjo que aparece para uma mulher. Essa mulher chama Rebeca. E o anjo vai dizer assim, mulher, dentro do teu ventre tem duas nações. E essas duas nações, uma vão se opor contra a outra. Só que não é só isso. O maior, o primogênito, vai servir o menor. Diga comigo assim, o menor tinha uma promessa já. Sim ou não, gente? Desde o ventre da mãe. O menor tinha uma promessa. Só que a Bíblia vai dizer agora que quando Rebeca está grávida, e a Bíblia diz que agora ela vai ter os meninos, sai Esaú. Esaú saiu peludo, Esaú saiu vermelho, ruivo. E ela falou, seu nome será Esaú, porque é vermelho e ruivo. Automaticamente o segundo menino saiu agarrado no pé de Esaú. Era como dissesse assim, você não vai sozinho não, deixa eu agarrado aqui de você aqui, porque eu estou saindo junto. E a Bíblia diz que ele foi chamado de Jacó, porque significa aquele que agarra. Esses meninos cresceram, esses meninos estão ficando maduros. Esaú se torna um caçador ímio, um cara topíssimo. Ele caçava para o pai, está no texto, depois você pesquisa. E aí a Bíblia diz que ele agradava o pai com as caças dele. O Jacó já era aquele menino que já fica mais perto da mãe, já viu? Aquele que fica mais em casa, aquele caseiro que ajuda em casa, não é muito caçador. Diga comigo assim, mas tinha uma promessa. Sim ou não? Então lembre disso. Os céus não se movem pelo que você faz. Os céus se movem pela palavra que Deus deu ao teu respeito. Jacó não fazia o que o irmão fazia, mas ele tinha uma palavra vindo do céu dizendo, esse menino vai governar. O texto vai dizer que agora seu pai Jacó já está velho, Israel, José, Jesus, Isaac, estou dormindo ainda, brincadeira. Seu pai Isaac já está velho, já de ter idade. E aí um dia ele vira para o seu filho, que é o primogênito, porque essa era a cultura de abençoar o primogênito. E o primogênito era Esaú, sim ou não? E aí a Bíblia diz que ele Isaac vira para Esaú e diz assim, meu filho, vai lá e faz uma caça, prepara um prato para mim e traz para que eu te abençoe. Olha que doideira. Esaú de pronto já ouviu e foi pegar a caça do pai, porque aquele dia era o dia da bênção. A Bíblia diz que a mulher escuta, e as mulheres ninja, e ela pega Jacó e diz assim, meu filho, seu pai pediu uma caça para Esaú, e ele foi lá matar a caça, buscar a caça, mas eu já tenho uma caça aqui, eu vou preparar, e você vai entregar ao seu pai, e seu pai já está cego, já está velho, mas ele vai te abençoar como se fosse Esaú. Vocês entendem a importância que era a bênção de um pai? Que doideira. Mesmo que está abençoando errado, mas a bênção era violenta. E aí a mulher vai dizer, filho, entrega para ele. A Bíblia diz que eles pegaram um animal, colocaram sobre o braço de Jacó, porque ele não era peludo. E o texto que nós lemos agora, Ítalo, coloca aqui para mim por gentileza, Gênesis 27, 18, coloca o 18 para contextualizar, filho. Não, pode colocar o 16, ficou bacana aí. Olha lá, e com peles dos cabritos, cobriu as suas mãos e a lusura do seu pescoço, e deu um guisado saboroso e um pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. Olha a mulher fazendo isso. E foi ele a seu pai e disse, meu pai. E ele disse, eis aqui. Quem és tu, meu filho? O pai já está cego. O pai já está velho. E ele está perguntando assim, quem és tu? Aí agora entra o texto que nós lemos. E disse seu pai, eu sou Esaú, o teu primogênito. Tenho feito como me disseste.
Levanta agora, assenta, come a minha caça, para que a tua alma me abençoe. Ele está certo ou está errado? Diga comigo assim, certo da forma errada. Pegou? Porque ele está querendo a bênção. E é normal querer a bênção de um pai. É certo. Mas o tempo é esse. Ele está antecipando o tempo. Na verdade, não é ele que antecipa. É a mãe dele que está provocando ele a antecipar o tempo. Eu já vou liberar uma palavra sobre você nessa manhã. Diga comigo assim, pessoas que tentam antecipar ou melhorar o meu processo, diga, vai me atrasar o tempo do propósito. Entendeu? Pare de andar com pessoas que tentam te tirar do processo. Pare de andar com pessoas que tentam amenizar o seu processo. Pare de andar com pessoas que querem te ajudar no seu processo. Porque talvez essas pessoas elas só estão atrasando o seu propósito. Se Deus falou, ia acontecer sim ou não? Deus precisava de ajuda de Rebeca? Nunca. Irmão, se Deus tem uma palavra a teu respeito, descansa, porque vai acontecer. Vou profetizar de novo. Se Deus tem uma palavra a respeito da tua casa, descansa. Porque às vezes, Tati, a gente quer ser Rebeca. Às vezes a gente quer cair na tentação, Rodrigo, de ser Rebeca, já viu? Nós temos uma promessa na nossa casa. Deus vai fazer um milagre na nossa casa, sim ou não? A palavra já se cumpre. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas a gente quer dar uma ajudinha a Deus, sim ou não? A gente quer virar para o povo e dizer, você vai para o inferno, viu? A gente quer antecipar o processo. A gente quer entrar onde não era para entrar. Você não é o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem poder de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Me ajuda a pregar? Cutuca quem está só, diga, você não convence ninguém. Amém? A minha função é pregar. Ontem, para a glória de Deus, eu estive ministrando lá no banco, no centro, e tinha em torno de umas 35 pessoas. E, irmãos, enquanto eu preguei foi a palavra da mulher samaritana, que vai buscar água no poço. Eu falei de feridas. Rapaz, quando eu comecei a falar de ferida, gente que está andando ferido, pensa num tanto de gente chorando. Aquelas mulheres tudo chique, igual a doutora Tati ali, tá. Ela fazia só assim coisa assim, ó. Eu falei, pega ela, Jesus. Só que eu tenho o poder de liberar a palavra, mas eu não tenho o poder de mudar a vida das pessoas. Entende? Então, elas estavam sendo tocadas, não por mim, mas pelo Espírito Santo. Eu não posso ajudar elas no processo. O processo delas é mudar de vida, é aceitar o chamado, é aceitar a palavra e dizer, eu me rendo a essa presença. Entende? Eu não tenho como forçar e dizer, vai, se rende logo, larga logo tudo, faz isso aqui. Não, é gradativamente, é o Espírito Santo que convence ou não. Então o problema nosso é que a gente quer ajudar Deus. A gente quer colocar as pessoas no nível de crente do nível nosso. Já viu gente assim? A gente define as pessoas se elas é crente, não é no nível de Deus, é no nível nosso. Porque a gente não quer esperar o momento de Deus. A gente não quer esperar o tempo que Deus vai fazer. Aí a gente quer dizer, a gente quer ajudar. É o que essa mãe está fazendo com esse filho. Ela está fazendo certo ou errado? Certo ou errado? Diga comigo certo. Diga, no tempo errado. Vocês entenderam? Vocês vão aprender muito isso aqui. Diga comigo assim, existem coisas que mesmo certo, no tempo errado, está errado. A intenção é boa, o jeito é bom, mas do jeito errado. Um dia, eu lembrei dessa história que agora, eu costumo dizer que a minha professora de teologia é Elisa. Elisa tem 5 anos hoje. Mas os melhores professores de teologia que eu tenho chamam meus filhos. Porque eles me mostram como eu me comporto diante de Deus. Pegou? Da birra. Já viu? A gente quer corrigir, eles não aceitam corrigir. Acha que já manda neles. Aí Deus vai me ensinando. Deus vai dizer, é assim que eu sei, fião. Aí um dia, Elisa com 2 aninhos, doutora Tati,
ela pegou assim, aquela tomada do ventilador, e ela foi lá no ventilador e enfiou para ligar o ventilador. Eu tomei um susto, ela só tinha 2 aninhos, né? E o meu toma-choque. Na hora que eu vi ela, eu pulei do sofá, segurei na mão dela e dei um tapa. E lá em casa tem um costume de que quando machuca tem que dar o beijinho para sarar. E aí ela com 2 aninhos, pensa aquele toquinho, ela pegou a mãozinha dela assim, fez assim para me dar o beijinho. Eu disse, não vou dar beijo, você está errada. Aí ela olhou para mim, ela é ninja, ó. Ela mesmo beijou a mão dela. Tipo assim, você não sara? Eu saro. E ela mesmo beijou a mão dela e ela saiu chorando, foi para a cozinha com a mãe dela chateada, 2 aninhos. Eu sentado no sofá assistindo televisão, Deus veio na sala e disse para mim assim, ela está certa ou está errada? O que vocês acham? Ela está certa ou está errada? Hã? Agora vocês aprenderam, né? Eu não tinha aprendido ainda. E eu falei, Deus, ela está errada. Deus falou, não, ela está certa. Do tempo errado. Pegou? Porque ela vê todo mundo enfiar na tomada lá, sim ou não? É errado ela enfiar? Não. Mas no tempo, ela não tem maturidade para fazer aquilo que ela está fazendo. Então por isso que eu fui lá e corrigi ela. Você me ajuda? Olha para quem está só dizendo assim, algumas correções que Deus faz com você. Diga, te aperta, dói. Diga, é porque você está fazendo coisa certa. Diga, no tempo errado. Quem entendeu? E a gente precisa ter essa sensibilidade de fazer as coisas certas no tempo. Nós precisamos entender o modo de Deus. Nós precisamos entender o tempo de Deus. Irmãos, tem hora que é hora de buscar a presença. A gente quer ir para a festa. Tem hora que é hora de chorar. A gente quer ir para a farra. A gente quer estar nem aí para Deus. Está entendendo? Tem hora que é hora de se alegrar. Você quer se isolar. Você precisa entender o modo que Deus está trabalhando na tua vida. Quem está comigo? Vamos para o texto? Esse mesmo menino agora engana o pai. Coloca um pelo em cima. E o pai vai perguntar assim, quem é você? Ele vai dizer, meu nome é Esaú. Ele era Esaú, gente? Ele está enganando o pai. Por causa de uma bênção. Sabe o que ele está dizendo? Isso aqui é a minha leitura. Como é que é o seu nome? Débora. Débora, a leitura que eu faço é que Esaú está dizendo assim, presta sua mão. Meu pai, eu estou mais preocupado com a sua mão do que com o seu coração. Pegou? Importa mais para mim a bênção que o Senhor tem para me dar do que o Senhor está sentindo. Eu não importa eu te enganar. Porque o que eu quero não é o que o Senhor é. Eu quero que o Senhor... Pegou? Que doideira. E muitas vezes a gente faz isso com Deus. A gente vem para a igreja porque a gente quer o que Deus tem para dar. Deus está morrendo de saber que a gente não é essa Coca-Cola toda. Está entendendo? A gente, em vez de chegar aqui e dizer assim, Senhor, me perdoa, eu estou todo errado, todo filho da mãe na vida. Ah, Senhor, tem misericórdia de mim. A gente já chega dizendo, Senhor, o Senhor podia fazer isso. Sim ou não? O Senhor podia fazer esse negócio na minha vida, podia me dar uma bênção. Deus está dizendo assim, você só quer minha mão. Mas na verdade o que eu quero é que você entenda meu coração. Eu quero que você mostre para mim como você está de verdade. Olha para quem está do seu lado e diga assim, como você está hoje? Como você entrou aqui hoje? Talvez você veio para o família de 5 horas da manhã querendo uma bênção. E Deus está dizendo assim, eu quero saber como é que está seu coração. Porque antes de eu te dar a bênção, eu preciso cuidar de você. Alguém está comigo? Aí agora ele toma a primogenitura do irmão. Agora, o irmão, você já sabe da história. Como é que isso acontece primeiro? Jacó é ninja. Porque não existe bênção sem legalidade. Você pode repetir isso comigo? Diga, não existe bênção sem legalidade. Ele pega o direito legal do irmão Esaú. O irmão Esaú chega cansado, com fome da caça. E Esaú e Jacó é ninja. E vai dizer assim, meu irmão, você está com fome? Tô. Aí ele diz assim, eu te dou um prato de lentilha. E você me dá a sua primogenitura. Eu te dou um prato de comida. E você me dá o seu direito de ser primogênito. Está no texto? Então disse Jacó, vende hoje a tua
Me ajuda? Diga comigo assim: eu não posso vender aquilo que é minha essência. Quem entendeu isso aqui nessa manhã? Quanto que é que vale a sua vida com Deus? Quanto que é que vale a sua primogenitura de ser chamado de filho? É um namorado? É uma faculdade? É um copo de cerveja? É um motel? Quanto que vale? Qual é o preço da sua essência e da sua identidade? Será que ela tem preço? Ou não, pastor? Eu não vendo a minha intimidade com Deus. Quem está entendendo isso aqui? Não tem ninguém que compra aquilo que Deus me deu. É minha essência. Eu sou filho de Deus. Eu descobri que eu tenho uma paternidade. Tudo que o diabo quer roubar de você, a essência de ser filho. Lembra, Jesus é batizado, e aí Josi, a primeira palavra que vem é: esse é o meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Aí Jesus vai para o inferno, para o deserto. Jesus vai para o deserto, que é quase um inferno, misericórdia. Deserto é inteligente, não. Jesus vai para o deserto, e aí chega lá o diabo diz assim: se tu és filho, 3 perguntas são feitas no deserto. Transforma essa pedra em pão. Se tu és filho, pula daí, teu pai te dará a ordem para que os anjos te peguem. Se tu és filho, prostra e me adora. Eu vou te dar tudo isso aqui por herança. Eu amo que Jesus sempre sabe quem Ele é. E Jesus não se corrompe. Mesmo naquela hora, não sendo Deus, sendo homem. Porque ali ele estava no deserto não como Deus, mas como filho do Zé e da Maria. Quem está entendendo? Ele está dizendo assim: não vendo a minha primogenitura. Satanás, você não tem poder de arrancar de mim aquilo que o Pai me deu. Alguém está comigo aqui nessa manhã, gente? Me ajuda quem está do seu lado, diga assim: por favor, não venda a sua primogenitura. O direito legal que Jacó recebe, Vitor, do seu pai, só é recebido porque o direito foi vendido. Alguém está comigo? E naqueles dias, palavra era palavra. Naquele dia, a palavra valia mais que papel. Já viu? O povo tinha uma ideia do fio do bigode, né? Leva lá e para falar que eu estou falando. Acabou. A palavra era a palavra. Se Esaú não tivesse vendido, mesmo que o seu pai tivesse abençoado, não valia. Porque ele poderia chegar e dizer assim: eu não vendi, não é minha. É direito, mas o texto vai dizer que ele vende. Então ele não pode questionar aquilo que ele entregou. Aí eu vou contar alguma coisa para você aqui que vai te assustar. O diabo não tem poder de tomar nada de você, é você que entrega. Vou repetir de novo. O diabo não tem poder de tomar nada que Deus te deu, a não ser que você entregue. Pegou? Ele não tem autoridade nenhuma de entrar na sua casa e roubar sua bênção, a não ser que você abra a porta legal e dê direito legal a entrar dentro da sua casa e pegar o que ele tem direito. Entende? Por isso que nós temos que tomar cuidado com a palavra que chama legalidade. A palavra legalidade vem de direito legal. Quando o diabo tem direito legal, Léo, de entrar na sua vida, ele entra e ele toma tudo que ele quer. Mas é você que dá o direito, não é ele que chega. Entende? Não é o diabo que está: eis que estou à porta e bato. Não. Ele está esperando uma brecha, e se ele achar, ele entra, mesmo sem ser convidado. Então tem muitas coisas que você está passando que é você que permite. O diabo não tem poder de tomar. Diga comigo: eu tenho o poder de entregar. Pegou? Então tudo que você acha que o diabo está fazendo, talvez foi você que entregou. Nunca foi ele que quis pegar. Aí essa menina agora cresce, tem a bênção do pai. O pai o abençoa ele para ir embora, porque ele agora não está bem com Esaú. E agora ele vai embora como fugitivo, porque o seu irmão agora quer matar ele. E o irmão agora é uma ameaça para ele, porque agora ele está com a bênção que era do irmão. E aí Jacó vai, ele casa, você já sabe um pouco da história, casa com a filha de Labão, casa com a outra, 2 mulheres que ele casa, já está adulto, mas não um problema em casa. Não podia voltar para casa, não podia encontrar os irmãos, até que um dia ele é confrontado por isso. Ele precisa voltar para casa para resolver aquilo que estava pendente. Eu já vou liberar uma palavra sobre a tua vida. Irmão, você acredita que Deus está mudando a pregação tudo, viu? Isso é para alguém aqui nessa manhã.
Está tudo anotado aqui, totalmente diferente. Eu devo falar no final. E aí ele precisa resolver a sua vida na sua casa. Diga comigo assim: se eu não resolvo dentro, eu serei mal resolvido fora. Pegou? Se tem problema dentro, não acha que a igreja vai resolver. A igreja só é resultado do que você é dentro da sua casa. Então não tem como Deus resolver sua vida na igreja, você não resolve na sua casa. Aqui Deus tem liberdade, na sua casa Deus não tem? Então a primeira liberdade que Deus tem que ter é na sua casa. Irmão, tudo que você não pode fazer na igreja, você não pode fazer na sua casa. Entendeu? Me lembrei de um padre, chegou na missa, colocou no telão a Globeleza dançando no telão. Pensa aí. Na tela da TV desse povo. E a Globeleza dançando. Ó, tic, 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 tic. O povo da missa ficou tudo assustado. Esse padre ficou doido agora. O padre pegou o microfone e disse assim: vocês estão assustados? Por que eu não posso passar isso aqui? Porque é casa de Deus? E por que pode passar na sua casa? Não é casa de Deus lá não? Pegou? Na casa de Deus pode bebida? Por que na sua casa pode? Sua casa não é de Deus não? Na casa de Deus pode pornografia? Por que na sua casa pode? A sua casa não é de Deus não? Entendeu? Na casa de Deus pode mentira? Por que na sua casa pode? Eu acho que eu estou confrontando alguém aqui hoje. Pegou? Esse é o problema. É que a gente acha que Deus vai fazer fora, sem primeiro fazer dentro. Deus nunca vai fazer nada fora, se primeiro a gente não muda dentro. A mudança sempre é de dentro para fora. Eu pondero muito lá em casa o que os meninos assistem. O que Ítalo assiste, Ítalo já está com 17 anos. Se a gente não assustar, volta e meia está assistindo filme de guerra, de batedor, e diz: filho, está errado. O que você está atraindo para dentro da nossa casa não é coisa boa. Pode assistir isso lá no telão da igreja? Tem hora que a gente brinca. Esse dia a Elisa chegou lá em casa cantando uma música da escolinha dela. Uma música que ela ouviu alguma coleguinha dela cantando. Eu falei: filha, essa música pode. Jesus gosta. É, papai, Jesus gosta não, né? Eu falei: então tá, não pode cantar. Porque, irmãos, eu preciso entender que a minha casa, diga comigo, é casa do Senhor. Sim ou não? É, irmãos, do mesmo jeito. Nós só viemos aqui para congregar junto. Mas a sua casa é do Senhor. Amém? E esse Esaú agora cresce, Jacó cresce. Esaú está perseguindo seu irmão. E agora Deus encontra com Jacó. Aí Deus vai virar para Jacó e vai dizer assim: coloca o texto para mim, filho, por gentileza. Gênesis 27. Gênesis 32, verso 25. Gênesis 32, 25. E vendo este que não prevaleceu. Verso 24. Jacó, porém, ficou. Diga comigo assim: quando Deus quer me deixar só, diga: é porque Ele quer tratar comigo. Não reclame dos momentos que você está só. Talvez Deus quer só você e Ele. Amém? E Jacó, porém, ficando só, lutou com aquele homem, ou ele, até a alva subiu. Esse homem, o texto está dizendo, é um anjo. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou na juntura da sua coxa de Jacó, e se deslocou a juntura da sua coxa, e lutando com ele, verso 26, e disse: deixa-me ir, porque já a alva já subiu, já é de dia. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me... Irmãos, quem está aqui lutando? Não é Jacó? Ele está lutando pelo quê? Tiago, a leitura que eu faço é que ele está tão mal resolvido na bênção do pai que ele está lutando pela bênção de novo. Pegou? Ele está tão mal resolvido pela bênção que o pai deu que ele precisa ficar atrás de bênção. Ele está tão mal resolvido em quem ele é porque ele precisa lutar contra a bênção de novo. E o anjo diz assim, ele diz assim: eu não te largo enquanto você não me abençoares. Olha o texto, verso 27. E disse: qual o teu? Não é a mesma pergunta que o pai dele fez para ele?
Parece que Deus está pegando um cenário de engano lá atrás, está trazendo para o presente e está fazendo a mesma coisa, para ver se a atitude dele é a mesma. Quem está entendendo? Deus é expert em fazer isso. Aí o texto, verso 28. Então disse: não te chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como um príncipe lutaste, e como Deus, lutaste com quem? Com Deus e com os homens, e prevalecestes. Deus está dizendo assim: era Jacó, agora eu estou mudando o seu nome. E agora eu começo a pregar, porque eu só estava na introdução. Diga comigo assim: Jacó, pela circunstância. Diga Esaú, pelo desejo. Diga Israel, pelo propósito. Quem entendeu? Ele passa por 3 fases na vida dele. A circunstância vai determinar que o nome dele é. E eu amo isso aqui, irmão. Diga comigo: Jacó significa aquele que agarra. Coloca para mim no 26, Ítalo. E disse: deixa aí, porque já a alva já subiu. Porém ele não o deixava. Vocês estão entendendo a cena que está acontecendo aqui? Jacó está travado no anjo, agarrado, fazendo o que o seu nome lhe mandava. Aquele que agarra. Quem entendeu? E a Bíblia diz que o anjo pergunta para ele assim: como é que é seu nome? E ele, ó, aquele que agarra. Aquele que não perde oportunidade. Ele estava exercendo o que o nome dele carregava. Ele está agarrado ao anjo, porque essa era a essência do nome dele. E aí o texto vai dizer assim: qual é o seu nome? Agora ele vai reconhecer que ele não era Jacó. Olha que doideira. Que a essência não era Esaú, mas que a origem dele era Jacó, perdão. E aí Deus vai dizer: o seu nome será? E eu anotei algumas coisas aqui. Pela circunstância é determinado o nome dele. Pelo desejo, Rodrigo, ele quer ser Esaú. Mas pelo propósito dos céus, Deus diz: o teu nome será Israel. A pergunta é: que vida que você está levando? Uma vida pela circunstância? Uma vida pelo desejo? Ou uma vida pelo propósito? Entendeu? A vida que você leva é porque a circunstância te trouxe até aqui? A vida que você leva é porque o seu desejo te trouxe até aqui? Ou a vida que você leva é porque o seu propósito está te trazendo até aqui? E eu poderia catalogar muitas coisas. Tem muita gente vivendo pela circunstância. Já viu pessoas dizer assim, ó: eu nasci assim, cresci assim e vou morrer assim. Já viu gente falar assim? Gente que determina a vida pela circunstância. Lá em casa todo mundo é difícil, por isso que eu sou difícil. Alguém já viu alguém falar assim? Paulo que já sabe me falar sobre isso. Ah não, ó, lá em casa todo mundo é ignorante. E é por isso que eu sou assim. Lá em casa o povo não tem muito carinho não, o povo é desapegado. Já viu alguém falar assim? Você começa a determinar a sua vida pelas circunstâncias. Começamos a andar por circunstância. Começamos a andar pela nossa... Você quer ver um negócio que parece ser besta, mas não é não. Lá em casa todo mundo é simples. Já viu? Aí você começa a determinar a simplicidade com pobreza. Aí a sua mentalidade é de pobreza, porque você veio de uma vida pobre. E todo mundo é pobre, todo mundo é simples. Você não pode crescer não. E é orgulho você ter alguma coisa, porque você nasceu. Aí você começa a determinar a sua vida. São frases que a gente começa a determinar na nossa vida pela circunstância. E nós vamos adquirindo isso pelo determinado tempo que a gente fala. E a Bíblia diz que a boca tem poder para dar vida e para dar morte. Quem já viu falando isso aqui? E aí quando você diz assim, ah, lá em casa nada dá certo. Vai dar certo? Circunstância. Ó, lá em casa todo mundo é assim. Eu fui colocando as frases. Ah, a vida me deixou assim. Já viu alguém falar assim? A vida me deixou assim.
Por que você é assim? Foi a vida. O povo me deixou assim. Os lugares que eu passei me deixou desse jeito. Já vi muitas pessoas falar dessa forma. Conhece alguém que já falou alguma dessas frases que eu falei? Elas vão determinando a vida dela pela circunstância que ela vive. Eu sou assim, nasci assim e vou morrer assim. Pastor, eu sou difícil de mudar demais. Eu já sentei com gente para aconselhar Léo, que ela diz assim: eu sou muito difícil. Pastor, eu sou muito ignorante. Não, você não é. Você determinou que você é. As circunstâncias te fez isso. É alguém que vive uma vida pelas circunstâncias. Quem está comigo? Diga comigo assim, nessa manhã. Coloca a mão no seu coração. Destrava isso na sua vida comigo. Diga, nessa manhã, eu desligo de toda a circunstância familiar ou vida vivida na minha vida. Ficou redundante, mas é oração. Diga, eu me desligo de toda circunstância que me fez enxergar diferente daquilo que Deus tinha para mim. Coloca a mão na sua mente agora, diga, eu desbloqueio tudo que está travado pela circunstância, em nome de Jesus. Amém? Gente, tem pessoas que estão bloqueadas por causa da circunstância. Eu estava na Bahia agora, eu fiz uma leitura. Uma das pessoas mais ricas lá dessa cidade onde eu estava, é da igreja. Aí quando deu domingo à noite, eu disse assim, pastor, eu quero que o senhor vá jantar lá em casa. Aí eu falei, amém, junto com o pastor presidente, vamos jantar na casa dessa irmã, junto com o marido dela. Chegamos lá, irmão, pensa numa casa. Pensa num trem de outro mundo, casona bonita e tal. Até então tá bacana. Sentamos na mesa. Só que o marido dela pegou assim, vem cá para o senhor conhecer minha casa. Aí eu fui conhecer minha casa. Aí olha a fala dele, ó. Eu gosto de tudo grande. Eu gosto de tudo exagerado. Quando a gente vai comprar feira aqui em casa, eu compro um pacote de batata, um pacote de cenoura. Tá vendo o jardim aqui, ó? Olha o jardim também que eu fiz grande. Tá vendo aqui? É porque eu gosto de tudo grande. Eu disse, escassez. Passou por escassez. E agora está grande, ele precisa entender que ele tem condição de não passar pela circunstância que ele viveu a vida inteira. Deu para entender? Então ele não me mostra que ele está liberto, ele me mostra que ele está cativo. E ele acha que comprando muito. Aí eu cheguei na garagem, ele tinha 5 carros. 5. Mas só é ele e a esposa. Os filhos já estão tudo casados. Quase que eu pergunto para ele, quantos carros você... Por que você está de carro? É errado, pastor? Não. Mas pela circunstância de adquirir 5 carros, não é anormal. Entende? É porque eu não tive. Porque meu pai não teve. Eu quero ter 5. Porque a minha casa, aí ele falou assim, quando nós morávamos, eu até ri dele, ele falou assim, quando nós morávamos, pastor, nós morávamos numa casa, era 2 cômodos. Um cômodo era a cozinha, a sala, outro cômodo era o quarto. Nós éramos 7 irmãos, e nós dormíamos tudo na mesma cama. E ele falou assim, era tão apertado que até o sonho era o mesmo. Eu morri de rir dele. Só que eu entrei na casa dele, tinha 7 quartos. Entende? Só que só mora ele e a esposa. Ele falou assim, fiz um tanto de quarto, que quando eu quiser receber gente, está cheio de quarto aqui, mas não recebe. É só o fato de olhar e ter, porque ele precisa sobressair sobre as circunstâncias. Pegou? E é assim que você analisa você, se a sua vida é vivida pela circunstância. Quando você tem escassez em alguma área, você vai querer suprir ela. Na verdade é porque ainda você tem essência nessa questão da circunstância. Já viu aqueles pais que falam assim, ó, não deixe faltar nada para meus filhos, para que eles não passem pelo que eu passei. Já viu? Circunstância. Se eu posso dar tudo, eu vou dar tudo. Porque quando eu era pequeno eu não tinha nada. Pegou? É alguém que está movido ainda pela circunstância e não por propósito. Quem entendeu? Próximo passo. Aí Jacó quer sair dessa vida, sim ou não? Só que ele vai pular para uma terra que não é dele. Ele vai pular para uma terra do desejo.
eu sou Jacó, mas eu quero ser Esaú. Quem está comigo? Eu não quero viver essa vida que eu tenho, eu quero viver outra vida. E aí agora é a pergunta que eu faço a você segunda. Será que você não está vivendo uma vida de desejo? E eu coloquei aqui, uma vida de desejo é dinheiro, carro, bom emprego, faculdade, posição, status. Será que você não está vivendo só em prol disso? Será que você está aqui hoje? Qual a motivação? Propósito ou conquista? Pegou? Se você está aqui hoje, nessa manhã, por conquista, você está vivendo uma vida de desejo, apenas. Mas se você está aqui para que Deus cumpra o propósito na tua vida, você está no melhor lugar nessa manhã. Diga comigo assim, porque eu no propósito, virão as conquistas. Pegou? Só que eu nem sempre na conquista vou alcançar o propósito. Porque a Bíblia diz que Jacó alcança a conquista. Ele se torna Esaú, mas não alcança o propósito. E tem muita gente sendo movida pelo que faz, tem muita gente sendo movida pelos sonhos. E é bom sonhar, mas isso não pode tomar o teu coração. Lembre dessa palavra, o que te preocupa, te governa. Quem está comigo? O que te preocupa, te domina. O que está te preocupando? Eu tenho que ganhar dinheiro. Eu tenho que fazer isso. Qual é o desejo nessa manhã? O que está te impulsionando? Será que é o propósito? Ou será que é o desejo? Esse dia eu topei com um amigo meu, e é muito top isso. Eu só quero que vocês me entendam e tenham maturidade para entender. Ele estudava muito. Doutora Tati, pensa no camarada, estudava muito. E aí às vezes ele fala, cadê fulano? Está estudando. E tomava Guaraná em pó, para ficar à noite estudando, para não dormir, faculdades e tal. Formou em faculdade. O sonho dele era direito. Top, sim ou não? Esse cara vai ser um advogado violento. E aí, caçava ele, estudando. Aí esse dia eu encontrei com ele. E não desmerecendo. Tenha maturidade. Aí Rafa, ele estava rodando de Uber. Eu disse, negão, você estava rodando de Uber? Disse, e o escritório? Fechei o escritório. Não deu certo. Eu digo, mas não era seu sonho? Você não batalhou a vida inteira pelo seu sonho? Ele mas não deu certo, em rodar de Uber. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? O que virou desejo, obsessão, lá na frente não tinha, diga comigo, propósito. Pegou? Ele correu atrás de algo que não era aquilo, provavelmente, que Deus tinha para ele. Porque se Deus tivesse, as portas estavam escancaradas. Entende? Outra pessoa que eu encontrei, doido, Tiago, para formar em medicina. Estudou. Aí eu preciso passar no curso. Passou no curso agora. Está fazendo medicina. Era o sonho, sim ou não? Aí eu encontro com a pessoa. E aí, como é que tá? Você é doido. Minha vida está uma tribulação, uma luta. Estudando, é muito difícil estudar para medicina. É muita correria, é muita prova. Eu não estou aguentando, não. Eu disse, mas não era seu sonho, miserável. O que era sonho agora virou perturbação. Deu para entender? Aí depois eu encontrei ele, já médico. Trabalhando numa cidadezinha aqui perto. E aí, como é que tá? Minha vida está uma correria. Não estou aguentando, não. Já não fico dentro de casa. Plantão aqui, plantão ali. Eu olhei para ele de novo e disse assim, não estou entendendo você não. Você formou a vida inteira para ser isso e agora você está reclamando que era seu sonho? Diga comigo, terra do desejo. Sem propósito. Quem entendeu? Irmãos, porque quando eu alcanço um desejo sem propósito, só é desejo. Vai ser pesado. Vai exigir muito de mim. Me ajuda a pregar? Já estou terminando. Olha para quem está falando assim, você está vivendo pelo circunstância ou por desejo? Diga comigo assim, circunstância é o que as pessoas falam. Diga desejo, é o que eu busco. Diga propósito, é o que Deus fala. Pegou? Se você vive pelo que as pessoas falam, você está vivendo na terra da circunstância.
Se as pessoas definem você, você está vivendo na terra da circunstância. Se você vive pelas suas vontades, você está vivendo na terra do desejo. Mas se você vive no propósito, você está vivendo no centro da vontade de Deus. Sua vida vai dar certo. Aleluia! Vida de propósito. Você se sente realizado, motivado? Isso aqui foi o que escrevi. Nem parece, viu? Ficou parecendo livro. Você se sente realizado, motivado em agradar a Deus? O dinheiro não te corrompe, não te satisfaz tanto quanto ter experiências com Deus? Você é íntimo de Deus. A sua geografia não limita você. Você tem sido vitorioso, alegre sempre, apesar das circunstâncias. Se você tem vivido essa vida, você está vivendo uma vida com Deus. Entendeu? Nós precisamos entender que viver com Deus vai ter luta. Mas as lutas é só circunstância. Não define quem eu sou. Vai ter desejo. Mas desejo é só desejo. Não define quem eu sou. Porque o que define quem eu sou, Josi, é o propósito que eu carrego. Alguém está entendendo isso aqui? Tem circunstância, estou no propósito. Tem desejo, não me tira do propósito. Porque o meu foco é o propósito de Deus sobre a minha vida. Irmãos, tem gente que vem para cá atrás do propósito, mas sai por aquelas portas e vai pecar. Entende? Porque o desejo fala mais do que o propósito. Você acha que não? Você acha que uma igreja lotada igual domingo à noite aqui, 1000 pessoas? Você acha que todo mundo sai daqui para ir para casa? Uau, que palavra boa, todo mundo santinho? Não, irmão. Tem gente que vem aqui buscar um propósito, mas está vivendo uma vida de desejo. Sai daqui, vai para o motel. Sai daqui, vai beber. Sai daqui, vai para farra. Lembra? Eu lembro que meu pai era católico. Quando a gente era católico, pai ia para a missa de manhã, para beber o restante da tarde e o domingo à noite. Era assim. Arruma todo mundo, nós temos que ir para a missa. Aí nós ia para a missa, tudo bonitinho. Aí ele já saía da missa e falava com a mãe assim, ó, comprei o frango, vai fazer comida que eu vou pro boteco. E era normal para ele, senhor, não? Normal. Entende? Porque ele vivia não pelo propósito, vivia pelo desejo. E a pergunta é, você vai sair daqui por aquelas portas para viver um propósito? Para realizar um desejo? Ou ainda viver numa vida de circunstância? Será que você vai olhar para o seu casamento e dizer, é assim mesmo? Todo mundo tem um casamento assim, tem que passar por luta mesmo. Isso é circunstância. Não determine o que você vai viver pelo propósito que Deus te chamou. Entende? Você precisa definir que vida que você está vivendo. Deus encontrou. Não se defina pelo seu estado atual. Obrigado, pregador. Não se defina pelo momento que você está agora. Cadê ele? Deus não olha você pelo momento que você está agora. Eita. Deus olha para você pelo que Ele tem para a tua vida. Vocês viram que não é só eu que está dormindo não, né? Você viu? Não se defina. Esse pregador é bom, viu, gente? Ele está conectado. Deixa eu só ler um texto e finalizo. Quem vai ser você hoje quando você sair daqui? Alguém que vive pela circunstância? Quando alguém virar para vocês assim, você é assim, porque sua família é assim. Eu não. Eu sou diferente. A circunstância não me define. Ah, mas a vida inteira você foi assim. Até eu encontrar com Deus. Porque na hora que eu encontrar com Deus, Deus mudou a minha essência. Deus mudou a minha identidade. Deus voltou para a minha origem. Deus me mostrou quem eu sou nele. Alguém está comigo? Diga, as pessoas não me definem. A geografia não me define. Lugar nenhum me define. Quem me define é a presença dele. É a palavra dele. Você precisa se mover por isso. Ei, não se mova pela geografia. Não se mova pela circunstância. Ah, pastor, mas está todo mundo fazendo. Você não é todo mundo. Entendeu? A gente é tão movido pelo meio ambiente, ou pelo ambiente que a gente está, pela geografia que a gente está, e a gente é tipo assim, já viu aquele profeta Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar? Vida leva eu.
Vambora vivendo. Sabe, vambora. Não, eu não aceito isso sobre a minha vida. Eu vivi até agora assim. A partir de agora eu encontrei com aquele que muda a minha história. E eu vou viver diferente em nome de Jesus. Eu determino que a minha vida vai ser diferente. Eu vou viver pelo propósito. Meu casamento veio de circunstância em circunstância em circunstância. A partir de agora parou tudo. Porque eu quero o propósito de Deus no meu casamento. Eu quero o propósito de Deus na minha casa. Eu quero o propósito de Deus na minha empresa. A partir de agora vai ser diferente. Isso não é um sentimento. Diga comigo, é decisão. Deu para entender? Você não sai daqui. Deixa eu sentir se eu vou viver o propósito. Deixa Deus tocar em mim para me viver o propósito. Não! Eu decido viver o propósito. Alguém está entendendo isso aqui, gente? Deus não é sentimento. Eu estou sentindo e viver por desejo. Eu estou sentindo. Não é sentimento. É decisão. Eu decido sair aqui nessa manhã. E eu vou andar pelo propósito. Eu vou acordar pelo propósito. Eu vou dormir pelo propósito. E as coisas vão começar a acontecer na minha vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Quanto mais você busca o propósito, mais as bênçãos vão te seguir. Alguém está comigo? Se você obedecer a minha palavra, Deuteronômio capítulo 28, verso 2. Se obedecer a minha palavra, guardar os meus princípios, as minhas bênçãos virão sobre ti. Ele está dizendo, se você andar na minha presença, no meu propósito, eu vou resolver a tua vida. Enquanto você ficar na terra do desejo, tentando resolver a sua vida, você paga as contas. Pastor, por que está pesado? Porque a vida é sua. Mas na hora que a sua vida for dele, você pode deitar na rede. Porque ele vai consertar tudo que tem que ser consertado. Quem está entendendo? A Bíblia diz que Jacó agarra o anjo, segura o anjo e diz assim, não te solto, até que o Senhor não me abençoe. Não solto. Aí a Bíblia diz que Deus vai lá e fere a coxa de Jacó. Diga comigo assim, Jacó saiu com uma marca. Diga mancando, ferido. Diga, mas com propósito. Quem está entendendo? Quando você encontra com Deus, vai ter algumas rupturas. Vai machucar um pouquinho. Está entendendo? Você pode até sair mancando, mas viver no propósito. Você pode sair marcado, porque dói mexer na carne da gente, sim ou não? Dói mexer nas vontades da gente, sim ou não? Dói arrancar aquilo que a gente gosta. Dói arrancar pessoas do nosso meio que a gente viveu uma vida inteira. Dói arrancar a gente de lugares, de geografias que a gente viveu uma vida inteira. Dói. Mas está doendo, mas eu estou dentro do propósito. Alguém está entendendo? Jacó está dizendo, estou sendo marcado, eu estou mancando, a minha coxa está doendo, mas eu voltei para a essência para a qual Deus me chamou. O que você precisa entender essa manhã é que há uma vida de propósito que Deus te levantou para viver. Deus não te chamou para ser alguém que só senta no banco de uma igreja e ouve uma pregação. Deus te chamou para viver um grande propósito com Ele. Deus te chamou, filha, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Jeremias capítulo 1, Jeremias diz assim, Senhor, eu sou um menino. Ele diz assim, Jeremias, não diga que tu és menino. Porque desde o ventre da tua mãe eu te escolhi, eu te gerei. E eu te dei as nações por herança. Deus está dizendo assim, antes de você nascer, eu já projetei todas as coisas. E antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre da tua mãe, eu te santifiquei. E te dei as nações por profeta. Diga comigo, Deus me fez profeta de toda a geografia que eu pisar. Alguém está entendendo isso aqui? Deus te fez. Hora de acabar, ó, o alarme tocou. Deus te fez profeta. Deus te fez com propósito. A pergunta é, está cumprindo o propósito? Pastor, eu quero é prosperar. Só vai prosperar dentro do propósito. Porque está gente rico sem propósito. Pegou? Eu tratei de um casal muito bem financeiramente. O marido tentou suicidar 2 vezes. E eles estavam terminando o casamento porque eles não estavam dando certo. É a prova que dinheiro não é tudo. Pegou?
Porque eu prefiro estar no propósito, sem dinheiro, que estar com dinheiro, fora do propósito. Pegou? Eu prefiro não ser pastor e estar no propósito, do que ser pastor e estar fora do propósito. Te assusta? Tem muito pastor que não está no propósito. Alguém está comigo? Eu preciso entender isso. Porque quando eu alinho, a circunstância foi só uma escada para Deus me colocar no meu propósito. Eu não valido a circunstância. Eu não valido os meus desejos. Eu valido o propósito de Deus na minha vida. Quem entendeu essa palavra nessa manhã? Se coloque sobre os seus pés. Coloca aqui para mim, por favor. Gênesis 28, 17. Coloca o 16, por favor. Olha que doideira. Jacó está fugindo. E ele está cansado, ele deita. Aí ele acorda do sono. E acordando, pois, Jacó do seu sono, disse, Gênesis 28, 16. E acordando Jacó, pois, do seu sono, disse, na verdade, o Senhor estava neste lugar e eu não sabia. Eu profetizo que essa manhã é uma manhã de despertamento para o propósito. Deus já estava neste lugar te esperando. Alguém está comigo? Sabe o que Jacó está dizendo? Antes de eu chegar, Deus já estava aqui e eu não sabia. Deus já tinha preparado um ambiente para tratar a vida de Jacó. Irmãos, o que eu estou dizendo é que nessa quarta-feira de manhã, faminto como leões, se você pegar essa palavra encarnada dentro do seu coração, você vai viver os melhores dias da tua vida. Quando você souber colocar na peneira, Felipe, peraí, eu estou vivendo por circunstância? Eu estou baseando por circunstância? É que a minha mãe falou isso? É que meu pai falou isso? E eu tenho que viver assim? Circunstância. Ou eu estou vivendo pelo desejo, porque eu quero isso, eu tenho que fazer isso, eu passo por cima de tudo para acontecer isso, entende? Eu me mato para isso acontecer. Desejo. Ou eu estou vivendo pelo propósito? O propósito, as coisas vão acontecer, não vai funcionar, vai fluir. Chegou um tempo das coisas parar de funcionar na tua vida. Está chegando um tempo das coisas fluírem na tua vida. Alguém está comigo? Profetiza sobre quem está do seu lado. Diga, chegou um tempo das coisas vão fluir, porque você vai estar no propósito. Deixa eu terminar de ler o texto. 17 e 18, Ítalo. E temeu e disse, quão terrível é este lugar, e não é outro lugar senão, me ajuda. Diga comigo assim, a casa de Deus é terrível. Alguém está comigo? Quão terrível é este lugar. Este não é outro, senão um lugar chamado casa de Deus. E essa é a porta dos... Verso 18. Então levantou Jacó pela manhã, de madrugada. Parece com alguma coisa? E tomou a pedra que tinha posto pelo seu travesseiro, e pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. 19. E chamou o nome daquele lugar de Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era... Sabe o que está dizendo? A geografia que eu tive um encontro com Deus, eu vou mudar o nome dela, porque agora vai chamar Casa de Deus. Este lugar é terrível, porque Deus impactou, me confrontou e mudou a minha história. Eu quero profetizar isso sobre a tua vida aqui nessa manhã. Eu quero orar e dizer que Deus nessa manhã está virando uma chave na tua vida. Que as pessoas vão olhar para você e vai ver algo diferente. E elas vão perguntar, o que está acontecendo? Você vai dizer, estou vivendo o propósito. Por que você não faz mais isso? Estou vivendo o propósito. Essa aí era a época da circunstância. Essa aí era a época do desejo. Mas agora eu estou vivendo
debaixo do centro da vontade de Deus. E não importa o que vai acontecer, eu não saio do centro da vontade de Deus. Eu não vendo a minha primogenitura, eu não saio do centro da vontade do meu Pai. Eu estou debaixo do governo de Deus. Eu estou profetizando já sobre alguém aqui nesta manhã. Um tempo novo de Deus está sendo inaugurado sobre a tua casa, sobre a tua vida. E nessa madrugada, Jacó acordou e disse: temível é este lugar, terrível é este lugar, senão a casa de Deus. Porque este lugar transforma, restaura, alinha, reposiciona, traz pessoas de volta ao propósito. E nessa manhã Deus está te confrontando. Ei, filho, filha, é tempo de viver o meu propósito. Vai ficar mais leve, porque eu vou dar conta das coisas, não você. É tempo de andar na minha linha. É tempo de endireitar os teus caminhos. É tempo de andar não pela circunstância, não, meu Deus, não pelo desejo, mas pela minha vontade. É o que eu oro nessa manhã, Senhor. Eu peço ao Senhor que essa manhã seja uma manhã de confronto para as nossas vidas. Que ao decorrer desse dia, essa palavra venha como um peso sobre nós, para que haja uma mudança de realidade, uma mudança de geografia. Eu profetizo sobre a vida de cada um que está aqui, um impacto dessa palavra, como tem impactado a minha vida. Pai, que as pessoas mudem o que elas estão vivendo para entender que há um propósito maior do que a vida que elas estão vivendo. Eu profetizo em nome de Jesus. As circunstâncias não vão determinar elas, os desejos não vão determinar elas, mas o propósito vai determinar para que elas nasceram e para que elas estão vivas. Eu profetizo em nome de Jesus uma temporada nova de milagres e vontades de Deus sobre a tua vida. Amém e amém. E se você acredita nisso e toma essa palavra, dê uma salva de palmas ao Senhor. Uau! Glória a Deus. Amém. Olha para quem está do seu lado, diga: se você não mudar a sua vida, diga: seus dias estão contados perto de mim. Aleluia. Tinha algumas coisas aqui para falar, eu não falei do propósito de Deus também. Deus sabia para quem que era e o que tinha que ser falado nessa manhã. Então guarde essa palavra no seu coração. E essa é a hora da gente semear. E eu sempre repito isso e falo de novo: esse Pix que está aqui é meu. É determinado pelo apóstolo da igreja para me abençoar. E eu glorifico a Deus por você me abençoar. Tenho orado por cada semente. Toda quarta-feira eu pego as sementes. Eu oro: Senhor, cada pessoa que derramou na minha vida, multiplica na vida dela. Porque toda semente obriga uma colheita. Quando você semeia, você está obrigando a colheita. Eu profetizo sobre a tua vida uma colheita extraordinária no nome de Jesus. Mas nada conseguiu fazer. Quando a filha adoeceu, o dinheiro não resolveu, a influência não a curou, o poder se tornou inútil na vida de alguém que ele tanto amou. Mas ele ouviu falar de um certo Nazareno que fazia o que homem não podia fazer. A esperança acendeu, mas de repente alguém traz a notícia: a sua filha acabou de falecer. E Jesus falou: você só precisa crer. Jesus tem autoridade sobre a morte, sobre a vida. Ele cura qualquer ferida, e ainda que esteja morto, viverá.